Olá, nessa videoaula vamos aprender um pouco mais sobre o ciclo de compras. Como a gente viu na aula anterior, o ciclo de compras é composto por várias etapas e a gente analisou inicialmente os fundamentos de compras, né? Então, a compras é a área onde ocorre a logística de suprimentos, né? É uma função chave dentro da logística de suprimentos. Então, tudo começa com a interface interna usuário e comprador. Esse usuário vai especificar o que é necessário, né, adquirir. Então, o pessoal de compra vai trabalhar para isso. E a partir disso, eles vão tomar a primeira decisão, que é comprar ou fabricar internamente. Se for fabricar internamente, ele vai para a área de produção. Se não, ele vai ser adquirido de algum fornecedor. E a primeira etapa, após essa decisão comprar fabricar, que já foi visto, o pessoal de compras tem que especificar a compra para o fornecedor de forma bem detalhada. E na sequência, a gente vai identificar os fornecedores, né? Vai selecioná-los, aí vai efetivar o pedido de compra e depois vai fazer a gestão do relacionamento, que é toda a parte de avaliação do desempenho daquele fornecedor. E o ciclo se renova. Então, a primeira etapa, decisão comprar, fabricar, a gente já viu na última aula. Dei o exemplo para vocês da planta da Ford, que no início do século XIX, onde ele era dono de toda a cadeia, né, de suprimentos, desde a extração do minério, borracha, a fabricação dos componentes, das peças, e depois na fabricação do carro até a venda. Então, aqui a gente viu dois modelos, um modelo que a gente usa só o custo fixo e custo variável, ou seja, focado só em preço, que foi o exercício que vocês fizeram no portfólio, e tem o outro modelo, que é o modelo de custo total. Então, vamos para a primeira parte, então. Então, quando a gente vai fazer a parte de especificação, a gente tem que entender que existem duas categorias de produtos, né, que serão comprados. Aqueles que são aquisições de produtos diretos, né, que são aqueles produtos que vão ser usados diretamente na produção de alguma coisa, e produtos indiretos, né, que são peças de reposição das máquinas e compra de equipamentos, máquinas e serviços. E aí, cada uma desses tipos de aquisição, de diretos e indiretos, eles têm algumas características específicas. Então, por exemplo, a quantidade de itens diretos normalmente é grande quantidade, enquanto que para itens de manutenção são baixas, né? E a compra de equipamentos, né, bens de capital e serviços também são relativamente baixos. Quanto às frequências, essa aquisição de diretos é alta, enquanto que a aquisição de indiretos é média, né, e a questão de compra de equipamentos e serviço ela é baixa. Com relação ao valor, né, os itens diretos eles são específicos para cada indústria, então cada indústria vai ter um tipo de valor, né, específico daquilo que eu compro. Mas para reparo e manutenção ele é relativamente baixo, claro que tem algumas peças que são caras, e bens de capital normalmente são altos. Natureza, né? Operacional, os diretos, que vocês são usados na parte de produção,
Os indiretos são táticos ou gerenciais, né, nível médio, e os estratégicos são os bens de capital e as máquinas. Aqui tem alguns exemplos, né, materiais diretos, né, chapas de aço, resinas, né, materiais, componentes para fabricar algum produto, né, enquanto que os materiais indiretos para reparos e manutenção são lubrificantes e peças de manutenção, e os bens de capital e serviços são caminhões, máquinas e serviços de logística, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer a especificação por fornecedor, normalmente 3 fatores são importantes. Primeiro é a quantidade, né? Então, eu posso ter itens de grande quantidade ou poucas quantidades. Normalmente, são itens padronizados, aqueles de pequeno volume. E se for volume maior, eu vou tentar fazer compras maiores, né? Para obter economias de escala. Então, quantidades é a primeira especificação, né? Quanto eu vou adquirir, o preço, né? Refere-se então ao uso do item, né? Quanto é que vai sair esse item para mim usar, ou o preço do produto acabado, né? E a funcionalidade, né? Que seria qual é a necessidade fundamental, né? Daquele item, né? Então a gente tem que entender o que é esperado do item, o que ele deve fazer pelo usuário final. Então, essas expectativas são relacionadas a desempenhos, né, e expectativas estéticas. O segundo item que a gente falou, a questão do preço, é importante, né? Só que, quando a gente olha só o preço, né, o preço, na verdade, é a ponta do iceberg. E abaixo do preço existem outras coisas que devem ser levadas em consideração. Por isso, para a gestão estratégica de compras, a gente deve levar em consideração também outros fatores, como questão de prazo de entrega, se tem atraso, defeitos, né, índice de qualidade, movimentação, tudo que tem a ver com aquela compra, né? Então, a gente chama isso de custo total de propriedade. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, o preço é importante, com certeza, mas há outros fatores também que são importantes que eu tenho que considerar. Quando eu falo em preço, então a gente tem que ter uma questão importante, o pessoal normalmente foca em preço por duas razões, né? O preço ele tem um impacto grande no meu negócio. Quanto eu trabalho a gestão estratégica de compra, né, o tal de procurement, essas reduções no preço, nessas ações para que eu possa gerar valor para o meu negócio, não apenas custos, são importantes. Então, vamos ver um exemplo aqui. Aqui tem um DRE, né, que seria um desempenho anual no meu negócio. Então, aqui eu tenho um cenário base aqui, onde eu tenho um faturamento de 1 milhão por mês, por exemplo. Meus custos materiais aí são 390 milhões. Custo de mão de obra direto e indireto é 275 milhões. Então, se eu reduzir 1 milhão menos o 390, menos o 275, eu terei uma margem bruta aí de 335 milhões. E aí depois eu tenho que reduzir também as minhas despesas operacionais. 200 milhões no caso, então meu resultado líquido é de 135 milhões. Então esse é meu cenário atual. Quando eu faço então a gestão estratégica de compras, eu reduzo, por exemplo, em 5% os meus gastos, né, essa coluna de gastos aqui, custos de materiais e serviços, em 5%, ou seja, de 390 milhões para 371 milhões, né? A minha margem bruta já passa de 335 para 354, e o meu lucro de 135 ao final para 154 milhões. Ou seja, há um acréscimo direto no lucro de 14%, com uma redução apenas de 5%.
Se eu fizer a mesma coisa agora, mas reduzir meus gastos, né, os custos de compra de materiais e serviços em 10%, não em 5%, então de 390 milhões, se eu tirar 10%, vai ficar 351. Então a minha margem bruta já aumenta para 374, e o meu lucro líquido antes dos impostos chega a 174 milhões. Ou seja, uma redução de 10% nos gastos com compra geram aí um aumento na lucratividade de 29%. E se for 15%, né, então 390 milhões de meus gastos com compras e serviços, 332 milhões, o meu lucro salta, então, para 193 milhões, ou seja, um aumento de 43%. Né? Isso é importante para mostrar, né, qual é o impacto dessa redução. Então, tem um exercício para que vocês possam fazer aqui, que a gente vai depois corrigir durante a próxima aula, para que vocês possam treinar essa questão da redução, né, do impacto da redução dos gastos com compras e materiais e serviços na minha lucratividade, que é a tal da alavancagem de compras. Visto isso, a gente vai passar para a terceira etapa, que seria a seleção de fornecedores, né? Então, aqui eu tenho que identificar e selecionar fornecedores. Então, se eu não tenho fornecedor para aquele item, eu tenho que identificar potenciais fornecedores, né? Ou seja, eu tenho que desenvolver esses fornecedores. Então, eles podem vir de uma infinidade de fontes, né? Existe uma variedade, a gente pode achar na internet, né? Catálogos de vendedores, revistas especializadas, e existem também alguns diretórios de fornecedores online. Selecionado assim uma lista de alguns potenciais fornecedores, geralmente se faz um pedido de cotação, um pedido de proposta para aquele item que eu quero comprar. Se eu emitir um pedido de cotação, significa que eu estou fazendo um convite aos fornecedores para previamente selecionados para cotar a solicitação, né, a entrega do produto, né. Então, a partir disso, eu posso fazer uma análise mais aprofundada. Quais seriam, então, os critérios, né, ou seja, os fatores que eu uso para selecionar, né? Tem a questão da habilidade técnica de produção daquele item, do fornecimento dele, capacidade de manufatura, ou seja, se ele tem capacidade instalada para suprir a minha necessidade. A questão da confiabilidade, né, quanto aos prazos, quanto à qualidade do produto. A questão de serviço pós-venda. Onde está localizado esse fornecedor? Quanto mais longe, maior lead time, maior custo. A questão do prazo de entrega, isso também hoje é muito importante. Prazo de pagamento. Preço, com certeza, o tempo de resposta, quanto tempo ele demora para mim, se eu colocar um pedido, quanto tempo ele leva. Questão de inovação hoje é um fator importantíssimo. Questão de flexibilidade, ou seja, adaptação desse fornecedor às minhas necessidades. E também hoje é muito forte a questão ética, que tem a ver com cumprimento de padrões ambientais e leis, né? Nesse sentido. Então, a gente vai ver agora uma ferramenta bem interessante, que é uma ferramenta de seleção de fornecedores, né? Então, aqui vocês têm um exemplo que a gente chama de método de ranking, onde eu tenho alguns fatores aqui no lado esquerdo, né? Funcionalidade, custo, serviço, assistência técnica, termos de crédito. Então, assim, são alguns fatores que eu poderia estar analisando e para comparar esses fornecedores. Para cada um desses fatores, eu tenho um peso. Então, esse peso eu vou dar com base em alguma condição. Né? Isso aqui, normalmente, a equipe de compras vai definir o que é mais importante. Né? O 10 é o mais importante e, no caso, o 2 é o menos importante. E aí eu tenho 4 fornecedores pré-selecionados. Cada fornecedor recebeu uma nota, né?
Então, o fornecedor A, por exemplo, no fator funcionalidade, recebeu nota 8, o B 10, o C 6. Então, isso normalmente se faz através de auditorias. E aí, depois que eu fiz isso, eu tenho essa tabela do peso, né, fatores, peso e nota de cada fornecedor para cada fator. Eu posso começar a fazer os cálculos, né, que seria praticamente a multiplicação, né, do meu peso vezes a nota, né, para me gerar o valor do ranking, né, naquele fator. Né. Por exemplo, no fator funcionalidade, o fornecedor A tem 80 pontos. Então, significa que é o 10, peso 10 vezes 8. Né? Isso gera 80. E assim sucessivamente. Depois o 10 vezes o 10, 100 do fornecedor B, 10 vezes o 6, 60 para o C. Então, nesse fator. Depois eu faço para o segundo fator, que daí o peso já é 8. E aí eu tenho, para cada nota, para cada fator, para cada fornecedor, eu posso fazer. Uma vez que eu fiz isso, depois eu somo todas as notas. Aquele fornecedor, aqui no caso B, é o que tem maior nota, né? Ficou com 223, né, pontos. Então, ele seria o escolhido. Ok? Depois tem um exercício para vocês fazer lá no portfólio. Então, beleza, selecionei o fornecedor B pelo modelo de ranking. Aí eu começo a negociação, né? Então, negociações são normalmente baseadas no tipo de produto. Se é commodity, então aqui, por exemplo, o preço é geralmente determinado pelo mercado. Não tem muito o que negociar. Quando são produtos padrões, o preço é definido por listagem de catálogos e geralmente há pouco espaço para negociação. Aqui, na verdade, eu posso trabalhar a questão de economia de escala, né? Volumes, né? Quanto maior o volume, menor é o preço. Itens de pequeno valor, aí eu vou trabalhar a questão reduzir custo, principalmente de pedir, né? E aumentar o volume sempre que possível para ter essa questão. E itens feitos sob medida, os preços são baseados em cotações de várias fontes e, como resultado, os preços não são negociáveis sempre que possível. Quando eu vou fazer uma compra de um item sob medida, normalmente existe uma negociação um pouco maior. Outra coisa importante é a determinação do preço. Né? Então, aqui existem 3 modelos que eu posso usar. Baseado em custo, né? O fornecedor disponibiliza as suas informações financeiras, então aqui existe um grande tipo de relacionamento com o meu fornecedor. Questão baseada em mercado, então normalmente o preço é publicado em leilão ou indexado. E existe a licitação, onde não existe uma questão de relacionamento, é uma compra bem pouco frequente e é muito difícil aqui estabelecer um relacionamento de longo prazo com o meu fornecedor. Então, aqui é bem mais complicado de tu trabalhar. Então, normalmente, a gente pode trabalhar esses 3 fatores aqui. Aí chegou a hora de emitir a nota que negociei, vou emitir a ordem de compra. Tá? Então, também existem várias formas de eu fazer isso, né? Hoje existem, a gente vai ver aqui umas 10 formas. A primeira aí são as ordens discretas, né? Que são aquelas transacionais, ou seja, são usadas para uma única transação, não vou ter um relacionamento com aquele fornecedor, vou comprar uma única vez. Em alguns itens a gente faz isso. Outros a gente chama de cobertura pré-negociada, ou seja, existe uma compra programada, eu negocio com o fornecedor um volume por um determinado tempo, se eu faço um contrato de 6 meses, 1 ano, e ele vai me entregando de forma parcelada, né, em determinado período. Uma vez por semana ele me entrega uma quantidade para cobrir a demanda daquela semana. Existe também o inventário gerenciado pelo fornecedor, que é o VMI. Aqui o próprio fornecedor faz a gestão do meu estoque. Então, existe um tipo de relacionamento interessante e eu pago por aquilo que eu consumo. Tá? Existe também hoje muito forte, uma tendência forte na área de compras, que é esse e-procurement, que é as compras eletrônicas.
São processos automatizados, eletrônicos, que utilizam a internet como plataforma para comércio, principalmente entre empresas, né? Que seria o business to business, B2B. Ou seja, o comércio entre duas empresas que possibilita a integração com esses fornecedores. Tem sido adotado assim de forma muito forte, né? Geralmente para materiais indiretos, não produtivos, né? Geralmente com baratos, grandes volumes e não estratégicos. E essas compras eletrônicas, a ideia aqui é obter economia de escala e custo baixo no custo de fazer o pedido, né? Porque automatiza. Alguns sites aqui, por exemplo, a Transora e a Nate são alguns dos sites que permitem fazer isso. Existe também, deixei para vocês um artigo sobre procurement interessante, que vocês podem ver os impactos desse tipo de aquisição. Um bem interessante é o tal do leilão eletrônico, ou pregão eletrônico, né, que é muito usado na indústria pública, né, nas empresas públicas. Aqui, normalmente, a gente começa com o registro de um determinado item para compra, né? O próprio comprador vai fazer isso. Em seguida, o vendedor define o lance mínimo, né? E aí ganha o leilão quem tiver o menor preço. Tá? O leilão reverso é o inverso, né? Ocorre o contrário. Então, o comprador é que indica o que quer comprar e os fornecedores fazem os seus lances. Esse fornecedor com o menor preço. Aí tem aqui a Bionexo, que é produtos farmacêuticos, né? Tem também o portal de compras do governo, por exemplo, que também faz isso. E tem a Extranet também. Aqui são ambientes mais fechados, né? São normalmente grupos de empresa e existe então um portal onde essas empresas que são selecionadas elas podem trabalhar, né, e fornecendo para a empresa. Aqui um exemplo é a BRF, né, que existe um portal do fornecedor, onde o fornecedor está cadastrado e ele recebe os pedidos tudo por ali. Uma forma muito comum hoje é o cartão de compras corporativo, né, que é o P-Card. Esse cartão aí permite que se compre, né, os compradores façam compras de bens e serviços sem uso de processo de compra tradicional, né? Não precisa pegar autorização, nada. Aqui existe um certo tipo de controle, um limite, né, para fazer uma compra de cada vez, um limite único e um limite também mensal de gastos no cartão. E aqui normalmente existe uma revisão, um controle, né, periódico, né, de forma independente. Então aqui são alguns exemplos de emissão de ordem de compra. Depois que eu fiz, então, a ordem de compra, eu tenho que fazer o acompanhamento para garantir a entrega na quantidade, no prazo, no preço correto, né? Então, hoje existem já sistemas que a gente chama um software chamado ERP, né? Que é uma família de software para planejamento dos recursos, então ele integra toda a empresa. E aí, esse software, normalmente, as ordens de compra são emitidas por ali e existem uma data de entrega fornecida pelo próprio fornecedor. Entretanto, essa data de entrega programada, ela precisa ser monitorada e gerenciada, né, para que evite-se possíveis atrasos com antecedência. Em alguns casos, alguns atrasos podem ser inevitáveis e, como resultado, o plano de recuperação deve ser desenvolvido e gerenciado. Então, que é uma gestão de risco, né, de falha, né, de entrega, porque isso pode ocasionar uma parada de planta ou a própria entrega, né, que vai ter impacto na entrega ao cliente final. Isso pode ser muito ruim para a empresa. Então, aí também eu tenho que trabalhar de forma colaborativa com o meu fornecedor, né? E para isso eu vou precisar ir até o fornecedor e entender como é que é o processo de produção dele, a questão de capacidade, a questão de restrições para ele me fornecer. Então, isso tudo é importante para que eu faça essa gestão adequada do pedido, né, de compras junto ao meu fornecedor. Depois que eu fiz esse controle, então vai chegar o material, então aí eu vou para a etapa de receber e aceitar os materiais. Então, aqui a gente tem como objetivo, então, garantir que os
parâmetros definidos como condições físicas, né, de entrega, quantidade de documentação, sejam atendidos, né? E aqui, normalmente, é uma atividade multifuncional que vai entrar com o pessoal de compras, recebimento, né, que é o pessoal do almoxarifado, ou do armazém, o pessoal de controle da qualidade, se tiver que fazer algum ensaio, né, e também o pessoal de finanças, né? Aí, essa atividade, na verdade, ela não tem valor agregado, né? Na verdade, é só um custo para mim, né? Eu faço isso para que tudo saia corretamente. Então, eu tenho que tentar garantir que isso não seja necessário. O objetivo aqui é garantir, então, a qualidade em tudo e reduzir, eliminar a necessidade de inspeção. Então, isso eu só consigo se eu fizer tiver esse relacionamento com o fornecedor, e o meu fornecedor garantir, né, que eu tenha a qualidade assegurada, né? Então, isso se faz através de certificações e auditorias no fornecedor. E, por último, aprovar nota para faturamento. Depois que eu fiz isso, eu vou passou no processo de inspeção, de aquisição, é aprovar fatura de pagamento, né? Então, se está tudo ok no recebimento, né? Então, esses dados são lançados no sistema, no próprio RP, onde tem uma de compra, tá? Recebi tal dia, quantidade, tá ok, qualidade, né? E aí, eu envio essa nota para contas a pagar, né? Que seria o pessoal de contabilidade. Aí, na parte final, eu vou fazer um gerenciamento desse meu relacionamento com o fornecedor através da avaliação de desempenho desse fornecedor, né? Desempenho da entrega, da qualidade, da questão da inovação, sustentabilidade. Eu posso fazer em várias dimensões essa avaliação. Então, isso aqui encerra o nosso ciclo. Então, o ciclo recomeça a partir daqui. Então, as dúvidas que a gente tiver para a próxima, a gente vai tirar essa dúvida no próximo encontro virtual, né, na próxima semana. Um abraço a todos.